Obrigado, coristas, obrigado, instrumentistas, obrigado também, irmã Soraya Malafaia, pela ministração coral, música coral, nesta noite, neste culto da noite da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Como dissemos pela manhã, vamos repetir também neste culto. Uma noite, uma semana e um mês de julho missionário para todos vocês. Cheio de missão, e por ser cheio de missão, e nós sabemos qual é a nossa missão, será então uma noite, será uma semana e será também um mês de julho missionário. Como vocês souberam, aprenderam ou foram lembrados, pela manhã em nosso culto, nós estamos em plena campanha de Missões Rio, missões da nossa cidade, cidade do Rio de Janeiro. Precisamos amar esta cidade e o faremos demonstrando o amor de Deus para com as pessoas que aqui vivem. Se comprometa com estas pessoas, seja alguém para alguém nesse tempo e o faça com pensamentos bons, saudáveis pensamentos e o faça também com boas e saudáveis ações em favor dos moradores da nossa cidade. Usei um termo pela manhã e vou usá-lo novamente. É o nosso quintal. A cidade do Rio de Janeiro é o nosso quintal. Se você abrir a sua janela, se você abrir a porta da sua casa, você vai ver um grande quintal que precisa ser amado, e nós temos este amor que esta cidade tanto precisa. Nós, os batistas, somos mais ou estamos em mais de 500 igrejas somente na cidade do Rio de Janeiro para amar, para contemplar, para respeitar os moradores dessa cidade. É por isso que estamos aqui, para investirmos nesta cidade e nas pessoas que aqui moram. Nós vamos começar fazendo isso nesta noite, neste culto, intercedendo por Missões Rio, pelos missionários e pelas pessoas que moram em nossa cidade. Irmão Marcelo Cordeiro irá orar neste momento. Irmão Marcelo é um dos 2 líderes que coordenam o Ministério de Evangelismo e Missões em nossa igreja. Após a oração do irmão Marcelo Cordeiro, nós vamos ter a amada participação. Portanto, sejam bem-vindos, amados convidados nossos. Nossa missionária da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, investimos na vida desta missionária. Teremos também outros missionários, teremos voluntários e também colaboradores da Convenção Batista Carioca neste culto. A cidade clama. Quem responderá? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos, Pai amado, por esta oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos, Pai. Nesta hora, Senhor, queremos colocar nas Tuas mãos a campanha de Missões Rio da nossa cidade, Senhor. Que Tu possas estar dirigindo, abençoando, cuidando, Senhor, de cada detalhe, Pai amado, desta campanha, que tem por objetivo levantar recursos, Senhor, para financiamento das obras que são realizadas, Senhor, pelo Teu povo, para levantar, Senhor, obreiros, Senhor, aqueles que sejam chamados por Ti para ingressarem, Senhor, nesta maravilhosa obra, Senhor. Pai amado, abençoa os missionários que já atuam nas diversas capelanias de nossa cidade, Senhor. Sê com eles nas suas necessidades espirituais, psicológicas, Senhor, necessidades de sustento financeiro, em todas as áreas, Senhor, especialmente neste período tão difícil que temos atravessado, Senhor. E somos gratos, Pai amado, porque Tu tens nos sustentado em cada momento, Senhor. Então nós clamamos a Ti, aviva, Senhor, a Tua igreja, que a chama missionária da nossa igreja, Senhor, da Tua igreja, Senhor, esteja cada vez mais avivada pelo Teu Espírito, Senhor, e que o Teu povo possa avançar
olhando para o alvo, que é Jesus Cristo, e no nome dele que nós oramos e confiamos, hoje e eternamente. Amém. Tanto desamor, a desesperança, opressão e dor. Tem luz, tem paz, Senhor. Tem luz, tem paz, Senhor. Liberdade ao preso, cura o coração, e a viva palavra que traz restauração. A cidade clama, quer resposta ouvir, tens as nossas vidas prontas pra ser luz e te servir, proclamar tua esperança, pois Jesus nos chama pra missão cumprir. A cidade clama, quem responde
Olá, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, eu sou a missionária Ésia, fazendo parte também do quadro de obreiros de Missões Rio, Convenção Batista Carioca, missionária na nossa cidade, essa querida cidade. A nossa missão é a visitação hospitalar. Atuamos no Hospital Central da PM, bem próximo à nossa igreja, INCA 4 e Hospital Estadual Getúlio Vargas. E gostaria de compartilhar com os irmãos uma experiência vivida bem antes da pandemia. Ao visitar uma senhora numa tarde, ela falou para mim da sua dor, da sua tristeza, do abandono da família. Ela já há bastante tempo ali, ela me disse: olha, eu sou um lixo. Eu sou um entulho, eles me jogaram aqui e nunca mais voltaram. E havia uma outra inquietação na sua alma, que era uma culpa. Uma das suas filhas havia tirado a própria vida. E quando essa jovem disse o que ia fazer, ela não acreditou. E ela viu a sua filha ingerir 2 frascos de uma substância venenosa. Levada ao hospital, não resistiu. E ela me disse: por que eu não acreditei? Eu matei a minha filha. E a culpa pesa. E eu me lembrei o que Jesus diz em Mateus 11:28, venha para mim, você que está triste, cansado, oprimido, eu vou te aliviar. E a convidei que naquele momento entregasse seu coração a Jesus, porque somente Ele poderia ficar com a sua dor e com a sua culpa. E ela me disse: eu faço isso agora. E ela orou fazendo uma oração de confissão, de entrega, e ao terminar de orar, ela disse: ai, saiu um peso dos meus ombros. E é isso que Jesus faz. Quando Ele chega, Ele fica com a nossa dor, com a nossa culpa. E eu pude dizer àquela senhora: Jesus veio te visitar nessa tarde. E ela me respondeu: foi a melhor visita que eu já recebi. Queridos, então vale a pena investir. E fica aqui a minha gratidão à Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, juntamente com nosso querido pastor João. Vocês acreditam nessa obra, nesse ministério, então vamos continuar investindo. Se você ainda não investe, adote um missionário, ore por nós, entre em contato com a igreja, com a Convenção Batista Carioca. Hoje temos um canal no YouTube, e venha fazer parte desta grande comissão, porque o maior investimento é quando nós investimos em vida. O nosso abraço e até breve. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que Deus é o supridor das nossas necessidades, estejam elas em que campo estiverem. Necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades espirituais. E nós temos aqui em nosso boletim de hoje a lista dos irmãos que estão em necessidade física, saúde. Então vamos orar por esses irmãos: Andréia dos Santos, Antônia Guimarães, Aurizé Cláudio, Beti Lacerda, Campos Duarte Siqueira, Celis Queiroz, Clóris Pacheco, Eduardo Alves Lopes, Elias Ângelo, Eunice Oliveira Santana, Hilda dos Santos e Edu Torres, Isabel Amélia Sales, Israel de Souza e Joaquina Anjos. Há outros nomes, e certamente durante a oração o Senhor vai trazer algum nome à sua mente. Então aproveite e mencione. Vamos orar também pela obra de missões no Rio de Janeiro, Missões Rio. Vamos orar pela irmã Ésia Lousada, que agora há pouco nos falou. Também pelo pastor Felipe da Conceição Silva, que nos falou de manhã, esses irmãos e outros missionários sustentados pela Junta de Missões Carioca, né? Junta Carioca, Convenção Batista Carioca. Que esses irmãos sejam também bem-sucedidos no seu ministério, que o Senhor supra as necessidades deles. Curvemos as cabeças. Ó Deus, Criador, sustentador de todas as coisas, supridor de todas as nossas necessidades, trazemos a Ti nesta hora, ó Deus, os nomes dos irmãos que acabamos de mencionar e pedimos a Tua graça sobre eles. Pedimos a Tua saúde dispensada ao organismo deles. Pedimos por esses irmãos Ésia Lousado e pastor Felipe, que estão trabalhando na Junta
tentando evangelizar a cidade do Rio de Janeiro, levando, Senhor, a Tua palavra aos diferentes segmentos que compõem a cidade. Ajuda-nos a ajudá-los, ajuda-nos a interceder por eles e com eles. Ó Deus, abençoa este culto ainda, fala aos nossos corações, abençoa também o nosso país, o Brasil, o presidente da República, os seus ministros, os membros do parlamento, abençoa também as Forças Armadas, o governo estadual, os governos estaduais, os prefeitos, os vereadores, enfim, todos aqueles, Senhor, que foram investidos de alguma função política, administrativa em nosso país. Dá a eles a visão de trabalharem em conjunto para o bem comum. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Nossa reflexão nesta noite se baseia nas palavras registradas na primeira carta de
João, primeira carta de João, capítulo 5, versículos 16 e 17. 1 João 5, 16 e 17 diz assim: Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus dará vida ao que cometeu pecado. Este é o caso dos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Pensaremos nesta noite sob o título Pecado sem perdão. Vamos orar. Ó Deus, obrigado porque em Jesus nós temos perdão para os nossos pecados. Ajuda-nos agora a pensar os pensamentos da Tua palavra e fazer com que as nossas vidas orbitem em torno da Tua pessoa e não dos nossos pecados. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Um dos mais difíceis textos da Bíblia é este aqui. E quem diz isso não sou eu, não. Agostinho, Calvino, Lutero, os grandes pregadores e grandes mestres da doutrina cristã, eles têm dito que este é um texto difícil. E é um texto que faz distinção entre dois tipos de pecado. Notou aqui na leitura? Dois tipos de pecado são referidos aqui. O pecado que é para a morte e o pecado que não é para a morte. Então, a distinção parece fácil, né? O pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. Acontece que o texto não nos diz qual é qual. Não diz, deixando conosco a tarefa da distinção entre pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. E aí nós temos, nesse exercício, um problema teológico dos mais graves e que exige de nós um grande esforço hermenêutico, isto é, de interpretação da palavra de Deus. A teologia católica romana, ela se baseia neste texto, 1 João 5, 16 e 17, para fazer distinção entre os pecados que ela chama de veniais e mortais. Então a Igreja Católica ensina que há dois tipos de pecado, pecados veniais e pecados mortais. Os veniais seriam, segundo essa igreja, praticados por ignorância, pecados que envolvem menos grau de depravação e são removidos pela penitência, ensina aquela igreja, o arrependimento. Mesmo o pecado mortal seria, segundo essa teologia, perdoado pela administração dos sacramentos da igreja. A Igreja Católica tem 7 sacramentos, então a aplicação dos sacramentos na vida do pecador faria com que ele fosse perdoado de todos os pecados, inclusive dos pecados mortais. Então vamos tentar nesta hora, à luz do ensino global da palavra de Deus, vamos tentar entender que pecado é esse e como evitá-lo. Que pecado é esse e como evitá-lo? Em primeiro lugar, nós podemos tentar organizar os nossos pensamentos em torno da seguinte pergunta: como lidar com o pecado que não é para a morte? Então, primeiramente, vamos pensar, porque o João diz que há pecado que não é para a morte e há pecado que é para a morte. O pecado que é para a morte, por esse a gente não deve orar, diz o apóstolo. Então, como lidar com o pecado que não é para a morte? A recomendação de João, que é apóstolo, conhecido na história como o apóstolo do amor, é que se alguém comete pecado, nós devemos, com amor,
já que ele é o apóstolo do amor, orar por essa pessoa. Então, se soube de alguém que cometeu um pecado, ao invés de comemorar, então você vai chorar junto e vai interceder, vai orar por essa pessoa. Em vez de curiosidade, em vez de condenação, em vez de publicação no Facebook ou no Instagram, ou mandando e-mail para todo mundo dizendo: você sabia que o fulano de tal pecou o pecado tal? Em vez de publicar no Jornal Batista, o que nós devemos fazer nesses casos é nos entristecer e interceder. Nos entristecer e interceder. Aliás, esse conselho já nos foi dado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1, ele disse: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, então ele está admitindo a possibilidade de alguém ser surpreendido em algum pecado, não é verdade? Então ele diz: irmãos, escrevendo para crentes isso, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Então, não com espírito de julgamento, não com espírito de juiz, mas com espírito de humildade, restaurar essa pessoa, trazê-la de volta para a comunhão da comunidade cristã e em comunhão com Deus. E, diz o apóstolo, cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Então, cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Para não sermos levados a pensar que os nossos pecados pequenos são irrelevantes, João então declara no versículo 17: toda injustiça é pecado. Então, toda injustiça, toda coisa que não tenha a marca da vontade de Deus carimbada nela, essa coisa é pecado. Então, nossa tendência natural, à luz deste texto, seria pensar que não há nada de errado conosco. Pô, eu não cometi o pecado tal, eu não estuprei ninguém, eu não sequestrei ninguém, não torturei ninguém, então eu não sou um pecador. Então a tendência da carne é pensar isso, mas João põe logo por terra esta ideia, porque nós também cometemos pecado. Por isso é que nós devemos orar e vigiar, porque como ele disse em Gálatas 6, e cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também, porque a tentação não é brincadeira não, ela vem para todo mundo, e ela pode vir para você, está vindo certamente, e esta semana você vai ser tentado a cometer algum pecado. Então nada de julgar os outros. Então essa é a maneira de lidar com o pecado que não é para a morte. Agora a segunda pergunta é: como lidar com o pecado que é para a morte? Como lidar com o pecado para a morte? Então, primeiramente, seria necessário identificar que pecado é esse, não é verdade? Temos que saber de que pecado João está falando, porque João mesmo não especifica. Ele não nos diz de que pecado está falando. Então, por isso, fica em aberto a possibilidade de várias hipóteses. Por exemplo, na igreja primitiva, achava-se que esse pecado fosse o pecado da apostasia. O que é o pecado da apostasia? É alguém que está servindo ao Senhor, de repente jogar tudo para o alto e não servir mais ao Senhor. E negar que conheça ao Senhor, como Pedro fez. Então, qualquer pessoa que, segundo a igreja primitiva, negasse a fé, essa pessoa ficaria para sempre sem perdão. Eles ensinavam isso, muita gente nas igrejas ensinou isso. Mas o exemplo da negação de Pedro, que eu mencionei agora, e não é por acaso, é porque é um exemplo que desfaz esta ideia de alguns crentes da igreja primitiva. A ideia de que Pedro, então, não tem perdão, porque ele negou a Jesus 3 vezes.
mas a sua posterior restauração mostra que a apostasia também tem remédio, que ela não é o pecado que é para a morte. Não é o pecado que é para a morte. Segundo outras cabeças e outras mentes privilegiadas, tal pecado seria a negação de que Jesus veio em carne, que Jesus veio a este mundo, Deus se fez homem. A negação disso seria, segundo alguns outros, o pecado sem perdão. E era exatamente isso que ensinava uma grande heresia, que foi um dos maiores obstáculos, porque foi a primeira grande heresia que a igreja cristã enfrentou na sua história. Uma heresia chamada gnosticismo. G-N-O, gnosticismo. Né? E essa primeira heresia atacou tanto a igreja que parece quando você lê 1 João, toda a carta, sabendo de algumas ideias gnósticas, então você sabe a quem João está se referindo. Por exemplo, 1 João 4, 2 e 3, diz assim: assim conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito, toda pessoa, diríamos hoje, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo, Revista e Corrigida diz, veio em carne. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo desceu da sua glória e veio fazer-se homem entre nós, é de Deus. É de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus Cristo não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Anticristo quer dizer contra Cristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Viria, mas já está. Então, segundo o apóstolo João está dizendo, o anticristo não virá ainda, ele já está atuando em nosso meio, já estava atuando nas igrejas desde o princípio. É alguém que ensina uma doutrina contrária à doutrina de Cristo. Nós vamos nos socorrer agora, então, do ensino semelhante de Jesus. Jesus falou também sobre o pecado imperdoável. Do pecado imperdoável, aquilo que o Senhor chamou de blasfêmia contra o Espírito Santo. E essa frase aparece em Mateus capítulo 12, versículo 31, aparece em Marcos capítulo 3, versículos 28 e 29, e também em Lucas 12, 10. Mas então, em terceiro lugar, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Se o pecado que não tem perdão, que é para a morte, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, o que é isso, blasfêmia contra o Espírito Santo? Como Jesus fraseou isso? Em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, Jesus diz assim: portanto vos digo, todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro, nem no outro mundo. Então Jesus está falando aqui uma palavra muito grave. Todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, o que seria essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Que é o mesmo pecado para a morte, conforme 1 João capítulo 5, versículo 16. Pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, o que seria essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Seria a negação
da autoria divina dos milagres de Jesus? Tem gente que ensina isso. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a negação da autoria divina dos milagres de Jesus. Essa interpretação tem a ver muito com o contexto de Mateus 12, 31, né? E 32. Tem muito a ver com o contexto. Por quê? Porque Jesus estaria, nesse Mateus 12, se referindo à nação de Israel, nação que optava pela incredulidade, mesmo vendo os milagres que Jesus fez, rejeitou o Messias. Inclusive, não só rejeitou, dizendo, não queremos isso não, fez pior ainda. Ao invés de apenas rejeitar e dizer, não quero isso não, fez mais do que isso. Atribuía os milagres que Jesus fazia ao diabo. Ao diabo. Então, esses milagres que ele está fazendo aí, diziam escribas, fariseus, esses milagres são feitos porque ele tem parte com o diabo. É o diabo que está fazendo esses milagres por meio dele. E atribuíam, não falava diabo, mas usava uma outra palavra, que é a palavra Beelzebul. Beelzebul, com L no fim, é uma corruptela de Beelzebub, com B no fim. Beelzebub era o príncipe da habitação real. Era um deus fenício, uma divindade fenícia. Os fenícios acreditavam muito em Beelzebub, mas os judeus, para rir, para zombar daquele deus, eles mudavam a última letra. Em vez de Baal-Zebub, o Beelzebub, que é príncipe da habitação real, mudava para Beelzebul, que é o deus das moscas, o senhor das moscas. Então veja que é o deus da sujeira. Então, para cometer esse pecado, para cometer o pecado imperdoável, as pessoas teriam que hoje atribuir malignidade aos milagres de Jesus. E segundo alguns isso é impossível, porque nós não estamos mais vivendo no tempo de Jesus e que essa interpretação ficou limitada ao tempo de Cristo. Uma aplicação particular, porque Jesus já não está mais aqui entre nós fazendo os milagres para tentar convencer os judeus de que ele é o Messias. É uma interpretação. Muitos teólogos famosos adotam essa interpretação. Mas, em segundo lugar, seria a blasfêmia contra o Espírito Santo a rejeição consciente da pessoa e da obra do Espírito Santo? Então, essa interpretação já é um pouco mais ampla, já é mais larga. Seria a rejeição consciente da pessoa e da obra do Espírito Santo? Porque é o seguinte, por que é blasfêmia contra o Espírito? O segredo está aí, olha, blasfêmia contra o Espírito, porque, segundo Jesus, a obra do Espírito é convencer o pecador da divindade de Jesus, da malignidade dos seus próprios pecados, pecador. Então a obra do Espírito Santo é converter o pecador. Então, se eu resisto a essa obra, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Então, o Novo Testamento ensina claramente que é possível avançar tanto na rebelião contra Deus e na rejeição do seu Filho, que a capacidade de se arrepender fica perdida e perdida para sempre. É tão possível, ensina o Novo Testamento, que uma pessoa se rebele contra Deus tão profundamente que ela nem tenha mais, perde até a capacidade de se arrepender, e ela se fecha totalmente, e essa capacidade de se arrepender fica perdida. Um comentarista da Bíblia diz: o pecado imperdoável não é um ato. Ele faz uma distinção aqui
e eu gosto dessa distinção, não é um ato, mas é uma atitude. Porque alguém poderia pensar, bom, será que por algum pecado específico, então esse pecado específico seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que beber cachaça é o pecado contra o Espírito Santo e, portanto, não tem perdão, como diz 1 João 5? Não. O pecado imperdoável não é um ato, nem é uma palavra que você profira, mas é a persistente atitude de oposição e de rejeição da luz de Deus. Então não é um ato, é mais do que um ato, é uma atitude de rejeição, de não querer ouvir a palavra, de não querer escutar o que Deus está falando, de se opor totalmente à vontade de Deus. Outra pessoa disse, pastor Enéas Tonini, disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a incapacidade de reconhecer a diferença entre o que é divino e o que é diabólico. A incapacidade de reconhecer a diferença entre o divino e o diabólico. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo ou o pecado que é para a morte, conforme diz João. Então, João diz até, há pecado para a morte, e por esse não digo que ore, não digo que ore. Será falta de amor? Será falta de amor não orar pela conversão dos pecadores? O crente não orará para que Deus salve aquele incrédulo empedernido que resiste à palavra de Deus. Ele não vai orar para que Deus salve. Ele orará para que o incrédulo possa abrir o seu coração, abrir o coração para a graça de Deus, renunciar a toda impiedade. Deus não salvará alguém que resista ao Espírito Santo. Por isso que é chamado de pecado imperdoável, porque se ele resiste à obra do Espírito, que é convencer, que é converter, então ele não será convertido. Não sendo convertido, irá para o inferno. Indo para o inferno, não adianta você orar por ele. Então, o pecado imperdoável é esse. É esse. Então, o que nos leva a lembrar que nenhum crente comete o pecado imperdoável. Isso consola a gente, né? Isso consola a gente. Nenhum crente, vou repetir, comete o pecado imperdoável. Não comete a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque se ele é crente, ele deixou o Espírito convencê-lo. Ele se sentiu atraído pela palavra e o Espírito esclareceu esta palavra junto da sua mente. Então é uma nova criatura. Então não há hipótese de um crente cometer o pecado imperdoável. Não há hipótese de um crente cometer um pecado que é para a morte. Então, nós não precisamos ficar apavorados, como aconteceu com um teólogo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. Kierkegaard tem um monte de livros bonitos, ele é tanto filósofo como é teólogo, ele chutou bem nos dois times, no time dos filósofos e no time dos teólogos. Mas ele morria de medo de ter cometido o pecado imperdoável. Irmãos, não precisa ninguém ficar com medo. Não existe possibilidade de o crente cometer o pecado imperdoável, porque o pecado não reina mais no seu coração. Quem reina agora é Jesus. E quando Jesus reina, o pecado pode até entrar na vida do crente. Por isso Paulo disse lá, não é? Gálatas 6:1, lembra? Ele diz, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, não é uma constante o pecado na vida do crente, é uma surpresa. Uma surpresa infeliz, mas é uma surpresa. Há uma coisa que chegou e aconteceu, e vamos lamentar, e vamos nos arrepender, e vamos nos corrigir, e vamos continuar no caminho do bem, no caminho da luz.
Conclusão. 1 João 5,16. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá. Então, orará por ele. Orará. Você tem orado pelos irmãos que você sabe que têm caído facilmente? Você tem chorado com esses irmãos que choram os seus pecados? Pedirá a Deus, e Deus dará vida ao que cometeu pecado. Deus restaurará esse que caiu. Este é o caso dos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que orem. Ou seja, nós devemos estar constantemente orando pelos nossos irmãos, pedindo a graça do Senhor sobre eles, pedindo a misericórdia do Senhor sobre eles e sobre nós também, para que nós não caiamos em tentação como eles caíram, como alguém caiu. Por nós mesmos, por eles, nós devemos sustentá-los e a nós em oração. Nós temos feito isso? Se não, é hora de começar. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos entregar nas Tuas mãos as nossas vidas tão frágeis, tão facilmente inclinadas à queda. Mas, Senhor, nós pedimos a Tua misericórdia sobre nós. Pedimos que Tu nos abençoes e nos guardes, nos protejas, que Tu blindes o nosso coração contra as astutas ciladas do diabo. Faze-nos, ó Deus, vitoriosos sobre a tentação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem satisfazer a sede da minha alma, é a Ti pertencer. Tu és o dono do meu coração, Tu és o dono do meu coração, e não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro. Tu és o dono do meu coração, só Tu és o dono do meu coração. Planos e sonhos Tu tens para mim. Eu maravilhado digo, eis-me aqui. Quero agradar-te, cumprir Teu querer. Caminhando em graça vou obedecer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro. Tu és o dono do meu coração. Só Tu és o dono do meu coração. Em minha jornada intimamente Te amar,
intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou o meu ser, o olhar tão doce que amou o meu ser. Olá, meu nome é Felipe de Matos Rocha, sou membro da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro e a pedido do seminarista Ramon, nosso líder da juventude, eu estou aqui para falar sobre esse projeto, a Juventude Solidária. A Juventude Solidária, como o próprio nome já diz, ela pressupõe algo em comum, uma reciprocidade entre os seus participantes. Não só de jovem para jovem, mas também de jovem para outros setores da igreja, né? A gente tem feito esses contatos com a terceira idade da nossa igreja, tem sido momentos muito edificantes para muitos de nós que estamos envolvidos. E se você ainda não está envolvido nessa corrente, a gente te convida para fazer parte disso. A gente entende que esse momento que a igreja vive é um momento muito diferente do que tudo que a gente poderia imaginar viver. Mas a gente tem aprendido a ser igreja, apesar das circunstâncias. O projeto da Juventude Solidária, ele começou inicialmente com a proposta de auxiliar a terceira idade com eventuais necessidades, seja de mercado ou de compra de remédios, alguma coisa desse tipo. E com o passar do tempo, a gente foi entendendo que a forma de Deus nos usar para abençoar a igreja poderiam ser estendidas. E foi isso que a gente observou. Então, logo nas primeiras semanas, a gente entendeu a importância de corroborar com a comunicação da igreja a respeito daquilo que estava acontecendo, né? A respeito do que está acontecendo, né? E para isso, diversos profissionais da área de saúde, membros da nossa igreja, foram contactados e puderam dar os seus testemunhos aqui nesse espaço. Esse momento atual da campanha, ele é um momento que a gente está tentando envolver mais diretamente as gerações da igreja, fazer essa integração intergeracional. A gente sabe que os desafios são gigantescos, a gente entende que o distanciamento físico ele traz consigo diversas dificuldades, mas como igreja a gente tem aprendido a compartilhar, a dividir, a repartir, não só aquilo que temos, mas aquilo que somos também. Às vezes um tempo que a gente dedica para conversar com alguém, para saber como a pessoa está, saber das suas angústias, poder orar pelos seus familiares. Isso tem sido enriquecedor não só para quem é alvo dessa ação carinhosa, mas também para aquela pessoa que faz essa ação. E que Deus esteja conosco para que a gente possa passar por esse momento aprendendo tudo que a gente tem que aprender e usufruir do que Deus tem para nos dar, as bênçãos que Deus tem para nos dar nesse momento também. Isso é o que foi a Juventude Solidária, isso é o que tem sido a Juventude Solidária, e os próximos passos, o que seremos nas demandas que virão mais à frente, a gente conta com a sua participação também. Se você quiser, pode comentar aqui abaixo nos comentários no Facebook ou no YouTube,
e a gente vai ter o prazer de observar essas sugestões e repensar os nossos próximos passos nessa campanha. Contamos com você. Nós queremos agradecer a Deus o fato de que os crentes têm sido tão fiéis na contribuição, na entrega dos seus dízimos e das suas ofertas. É um quadro maravilhoso ver como os irmãos não limitaram as suas contribuições a um templo aberto, mas os seus corações, sim, estão abertos para a obra do Senhor. Muito obrigado a você que tem contribuído, você que é membro da igreja, você que não é membro, isso é ainda mais maravilhoso, gente que não é membro da igreja em várias partes do Brasil e do exterior, irmãos que têm mandado a sua contribuição religiosa, mensal, generosa para o sustento da obra do Senhor. Nós queremos lembrar aos irmãos que o número da nossa conta está no site da igreja, disponibilizado ali, mas se você não tiver muita familiaridade em visitar lá, www.pibrj.org.br, se você não sabe mexer com isso, então pergunte para nós, ou pergunte a algum membro da igreja, algum diácono, enfim, como fazer para contribuir. E é muito bom contribuir para a obra do Senhor, tanto a obra local, quanto a obra maior, que é a obra de missões, Missões Rio, mês de julho, nós estamos contribuindo para o Lar Batista do Ancião, que é um lar que abriga neste momento 31 anciãos. Pessoas sem família ou com família que não pode dispensar cuidados a eles. Então, o lar recebe e cuida desses 31 irmãos. Mas para cuidar deles é preciso recurso, não é? Eles são geralmente muito pobres também, por isso que as famílias também não podem cuidar deles, e a igreja faz esse trabalho, as igrejas batistas da cidade do Rio de Janeiro, que formam a Convenção Batista Carioca. Essas igrejas ajudam este lar a funcionar. Ajude você também. Quando é que vamos voltar, pastor, a ter cultos na igreja? Deus é que sabe, irmão. Nós não temos ideia. Nós vemos as autoridades de saúde e as políticas, né, não concordando, e um falando uma coisa, outro falando outra, e gente morrendo, nossos vizinhos, nossos parentes. Então é hora de tomar toda a precaução, né? É hora de usar máscara. Quando eu sair aqui do púlpito, já vou sair com a minha máscara colocada, porque é garantia de que o vírus vai ficar longe de mim. Não é 100% garantido, mas eu tenho que fazer a minha parte. E você também faz a sua, ficando em casa. Eu tenho visto na televisão ruas cheias de gente, e gente sem máscara. Está dando mole para o coronavírus. Está dando mole. Eu sei que nem todo mundo está fazendo isso. Graças a Deus tem muita gente usando máscara. Vamos usar máscara, ficar em casa, porque é sobremodo importante. Enquanto o templo não abre, então você pode participar dos cultos, como participou de manhã, participou deste. Convido você a participar na quarta-feira, né, às 19h30, a partir da nossa residência, o culto de oração, de intercessão pelos doentes, desempregados, desanimados, enfim, pelos enlutados, pelos aniversariantes. Você pode mandar o seu nome também e a data do aniversário. Nessa semana, nós estaremos orando pelos aniversariantes dessa semana. Quero agradecer ao ministro de música, Eduardo Transcoveski, ao irmão Felipe de Matos, nosso editor do culto. Agradecer a Gerade, na pessoa do irmão João Marcos Sorém, e agradecer aos irmãos da SECOM, Secretaria de Comunicação, na pessoa do seu líder, irmão Gandhi Giordano, e os nossos colaboradores que estão lá dentro da cabine, quietinhos, trabalhando, fazendo a obra do Senhor, com as aptidões que Deus lhes deu. São eles os irmãos Luiz Persiliano, sua esposa Luciana Persiliano, e o irmão Carlos Roberto da Silva.
Nossa oração é que o Senhor abençoe esses irmãos abundantemente. E agora, eu queria terminar o nosso culto lendo Romanos capítulo 15, versículo 13. Que esta bênção acompanhe você ao longo desta semana. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Uma boa semana para você no poder do Espírito Santo. Amém.